Oi gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas. Hoje a gente vai falar de um livro que une duas coisas que são deliciosas, que é comida e viajar. Então hoje a gente vai conversar sobre o livro Comida de Gringo Sem Frescura, que basicamente é um livro de crônicas e receitas que a Ana Fonseca e a Sheila Ward escreveram, baseado em alguns projetos que ela já tem de blogs e tudo mais. E aí foi tudo compilado num livro com crônicas e as receitas certinhas daquilo que elas estão comentando, ou mesmo que possa estar relacionado com o país que elas estão visitando e estão narrando aquela história. Então esse livro ele tem essa ideia bem interessante de que os textos eles não são muito longos, né? Então são crônicas aí de até umas 3, 4 páginas, e elas vão comentar um pouco sobre como é o dia a dia delas, que saíram do Brasil muito jovens, né? Estavam aí mais ou menos no período universitário, e aí moraram o resto da vida delas inteira fora do país. Então elas vão comentar sobre costumes, situações peculiares que possam ter ocorrido com elas, ou mesmo alguma coisa do cotidiano ali que está passando, que elas estavam passando naquele país, naquele momento. E o grande foco do livro em si é tratar muito sobre receitas, sobre alimentação, sobre comida afetiva e também sobre as diferenças, né? Já nos primeiros textos a gente já tem esse primeiro choque, que a Ana já deixa bem claro que as ideias das receitas no livro são seguirem as características reais das comidas. Então a primeira receita, que é aquela que é pra gente a mais tradicional, né, que seria o estrogonofe, ela dá um contexto sobre a história, ela explica como o estrogonofe brasileiro tem nada a ver com o estrogonofe de verdade, o prato russo, até mesmo o modo, né, os acompanhamentos que a gente come com o estrogonofe são completamente diferentes. Então tem muito essa coisa de um intercâmbio de culturas através da alimentação. Como as duas já têm essa tradição de escreverem para a internet, então elas têm projetos pessoais, alguns blogs, elas já têm ali um estilo de escrita bem característico, é bem tranquilo para você se acostumar, porque é um estilo rápido, as leituras são rápidas. É bem gostoso de você pegar e, acho que talvez não maratonar o livro, mas aproveitar os textos quase como se fossem postagens mesmo que elas vão fazendo diariamente, que foi mais o modo como eu aproveitei. Eu pegava setores, né? Então, por exemplo, todos os textos relacionados a Roma, eu lia todos eles de uma vez, aí tinha todos os textos dela em Amsterdã ou em Londres e lia todos eles de uma vez só. Uma das receitas que eu particularmente achei mais interessante e tenho bastante vontade de fazer é uma receita de chili que elas passam, então é uma receita bem tradicional que eu fiquei com vontade de cozinhar. E é bastante interessante porque a Constelação Editorial ela fez no próprio índice, você consegue encontrar as receitas em si bem facilmente, então você não precisa lembrar exatamente em que ponto do livro está aquela receita. Você abre o índice e já vai estar lá, estrogonofe, página tal, chili, página tal, e etc, etc, etc. Então já ajuda bastante na hora que você leu o livro, ficou com vontade de fazer alguma receita, ou quer fazer no final de semana, alguma coisa para experimentar. Tá bem... Receita é sempre algo bem difícil da gente escrever, porque as pessoas têm maneiras diferentes de cozinhar, então o modo como elas organizam as ideias, apesar de não terem as imagens, que eu acho que seria um bom diferencial aí, mas o modo como elas organizam, falam dos pontos na hora de acrescentar algum outro ingrediente, elas acabam sendo bem didáticas, então não é um livro difícil de você reproduzir as receitas que elas estão fazendo ali. Agora tem uma questão particularmente que eu não gostei tanto, mas aí eu acho que é uma questão de visão culinária diferente, que a Ana e a Sheila são um pouco rígidas demais com as receitas, então elas já deixam bem claro que elas não fazem modificações e que por mais difícil que seja de você encontrar um ingrediente, essa é a receita original. A gente sabe que nem todo mundo aqui no Brasil mora numa capital, então nem sempre vai ser fácil encontrar alguns dos itens das receitas. Então eu acho que eu entendo o valor de você seguir uma receita que ela é típica e original, mas existe muito valor também em substituições e adaptações, e que as duas não levam para esse lado e as duas nem mesmo consideram esse tipo de possibilidade. Então acho que as adaptações geram pratos bem saborosos.
O nosso próprio estrogonofe à la brasileira mesmo me parece muito mais saboroso do que o estrogonofe russo, por exemplo. Então, não ter esse tipo de flexibilidade com o leitor que está no Brasil, eu achei um certo tom pedante, dá pra dizer. Então isso é um ponto negativo, mas eu acho que não são em todos os textos, né? Acho que é só aquele primeiro choque inicial de conhecer as autoras, de conhecer o modo delas de pensar, que já deu aquele... Não soou muito legal na hora que eu li esses primeiros textos delas. Mas é aquilo, de modo geral, o livro ele é extremamente agradável, as receitas são extremamente interessantes, então elas fogem, tirando a receita da estrogonofe, que é uma coisa bem mais que a gente está acostumado, ou pelo menos está acostumado com a ideia do estrogonofe, elas fogem bastante, né, de clichês culinários. Então a gente tem bastante saladas, drinks, ou então o próprio chili mesmo, tortas, doces. Então tem uma gama, uma boa seleção de receitas que ajudam a gente a conhecer um pouco também como esses países funcionam e como é a gastronomia deles, né? Nem todo mundo tem a possibilidade de ir num restaurante autenticamente russo ou num restaurante autenticamente londrino para poder conhecer esse tipo de culinária. Então dá essa possibilidade de você fazer na sua própria casa e se divertir. É um excelente livro para você dar de presente, porque os textos são fluidos, são crônicas, né? Então é aquela coisa bem pautada por capítulos e ainda serve como um excelente livro de receitas para as pessoas. Então só isso também já dá para ele essa característica de excelente presente. Então agora, se você está no final de ano, quer dar um presente, fica aqui a indicação do Comidas de Gringo. Está saindo pela Constelação Editorial, tem 236 páginas, foi publicado agora em 2019 e sai naquela faixa de sempre deles em torno de 30 a 40 reais. Lembrando que se você comprar agora no mês de dezembro até o dia 31/12, a gente tem um código de desconto com a galera da Constelação Editorial, que vai estar aqui na descrição para vocês utilizarem e poderem comprar para vocês mesmos, para darem de presente para alguma amiga, alguém que você saiba que gosta de cozinhar. Então vale bastante a pena nesse sentido e é uma leitura que você consegue... vou parar 15 minutinhos e dar uma leitura aqui, ou vou parar para ler enquanto eu estou almoçando, que é algo que eu tenho bastante o hábito de fazer. Então vale bastante a pena e é um livro que ele tem suas pontadas aí que dá para se divertir bastante com ele. Então é isso, não se esqueça de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica aqui do meu lado direito, se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar acompanhando aí o que a gente faz aqui no canal. De mais a mais é isso, um beijo grande, tchau!